Nessa aula vamos criar o nosso primeiro log. Mas para que servem os logs? Basicamente, servem para estabelecer um histórico da execução do nosso robô, ou seja, para que, uma vez finalizada a execução, nós possamos ter uma descrição do que aconteceu durante essa execução. Então agora nós vamos colocar alguns comandos e configurá-los de uma forma que, ao visualizarmos, vamos saber se o robô falhou, se executou corretamente, a que horas começou e a que horas terminou, entre outras informações. Então vamos começar criando um robô chamado Logs e fazer o seguinte. Eu vou criar aqui primeiro a estrutura do try-catch. Então lembre-se que o try-catch executa o que está no primeiro bloco. E se algo falhar, ele vem para o bloco de baixo. Então primeiro nós vamos abrir um navegador, que vai ser o Chrome, e eu vou abrir a URL do Mercado Livre. Primeiro a gente abre esse navegador, ele abriu perfeitamente, então eu vou fechá-lo agora e vamos realizar um clique. Eu vou colocar qualquer coisa porque a ideia é que esse comando falhe. Depois disso, vamos fechar o navegador. Então lembre-se, ele executa isso, se falhar, executa o que está dentro do catch. Como o primeiro comando não vai falhar, nós forçamos aqui o segundo para que ele falhe. O primeiro comando que nós vamos colocar aqui dentro do nosso catch vai ser o comando que vai nos ajudar a obter o status do erro. Vamos usar o Rocketbot Last Status. E vamos criar a variável error se não a tivermos. Se executarmos, nós veremos que na variável error nós conseguimos obter o status e também a mensagem. Então aqui o segundo comando ele vai falhar e já ativou a nossa variável error. Então aqui vemos o status e a mensagem. Então, como você percebeu que o erro retorna um dicionário, nós devemos fazer o seguinte: para obter a informação, nós vamos criar aqui uma estrutura. Então eu vou criar uma nova variável. Eu vou pegar a minha variável error primeiro. Abro colchetes, aspas simples, status e fecho colchetes para minha variável status. E com a mesma variável error, eu vou pegar a mensagem. Ao executar esses comandos, nós vamos obter as informações, só que agora em variáveis separadas. Mas por que eu quero fazer isso? Porque eu quero executar um comando que vai deixando essas mensagens dentro de um arquivo, basicamente um log. Para isso, a gente vai aqui na seção Files, e vamos em Save Text. Vamos selecionar um caminho no desktop.
vamos marcar aqui a opção Append, que é anexar e escrever status com a variável status e mensagem de erro com a nossa variável mensagem. Então nós adicionamos também aqui uma quebra de linha para não escrever tudo junto. Agora eu quero escrever a data de início e a data de fim. Então para isso nós vamos em System e usar o datetime.now, abre parênteses, fecha o parênteses, .str ftime, abre o parênteses e fecha o parênteses também. Então aqui dentro do str ftime eu vou definir o formato que eu desejo. Então eu abro aspas duplas, coloco dia, traço mês, traço ano. Em seguida, coloco hora, minutos e segundos, respeitando esse formato. E eu vou salvar isso aqui na variável data início. Se eu executar, eu vou ter exatamente o formato que eu desejava: dia, mês e ano, com hora, minutos e segundos. Agora eu vou usar o Save Text novamente, porque eu quero gravar a data de início do robô no meu arquivo. Então eu escrevo aqui data de início do robô, chamo a minha variável data início. Depois eu vou copiar esse comando e colocar ele bem lá no final. Porque agora eu quero especificar a data de encerramento ou a data fim, por assim dizer. Então, data de encerramento, data fim, usando a mesma lógica. E vamos fechar o navegador, pois a gente sempre deve fechá-lo antes de terminar uma tarefa também. Então aqui eu estou apenas corrigindo para que seja exibido a data de conclusão. Então eu vou trazer o comando fechar navegador. Agora, com tudo pronto, vamos executar tudo isso por completo. Então veja que o navegador ele abre, mas ele vai falhar no clique. Ele encontra o erro, escreve no arquivo, ele vai fechar o navegador e vai registrar a data de fim. E pronto. Então agora, se nós abrirmos o arquivo, nós vamos ver o seguinte. Aqui está nosso arquivo. Então nós temos a data de início, o erro detalhado com status e mensagem e a data de fim. Nós também temos aqui no nosso arquivo outras informações. Então foi feito corretamente. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!